Boa, boa! Olha, nós aqui novamente falando da consciência. Com consciência, eu tenho falado que você entra e sai e você não fica refém de nada. E o choque de consciência também é muito bom. E hoje, esse convidado, eu te garanto, na área administrativa, do empreendedorismo, ele vai trazer conteúdo aqui que será libertador. Às vezes, dúvidas que você tiver, é com ele mesmo. Eu falo do Diego Andreazzi. Seja bem-vindo, Diego. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição aqui para compartilhar conhecimento, né? Maravilha. Eu vi que você é um estudioso das tecnologias. Você gosta desse tema? Gosto, tem que cada vez mais se atualizar, senão você fica por fora do mercado, né? Sim. E o que te despertou no trilhar da tua carreira pessoal, profissional, onde os olhos brilhavam, assim, no tema tecnologia, avanço, se especializar? Como que era para você? Certo. Eu até escrevi sobre isso essa semana. Eu comecei a minha faculdade fazendo sistema de informação. A administração foi depois. Eu não terminei a faculdade, mas a base conceitual da lógica, da programação, eu acabei aprendendo tudo ali na faculdade. Você programou também, então? Comecei a programando. Ah, então sim. somos do mesmo universo. Deu Bom, pra aprender eu não um sei em que pouquinho. ano que foi, mas lá nos anos 90 eu fui inventar de fazer algumas coisas aí, era aquele programação raiz. Isso. Então tá. Ô, Diegão, faça o seguinte, uma apresentação do Diego hoje. Quem que é o Diego? Ó, o Diego, ele tem 37 anos, sou administrador com muito orgulho, gosto da minha profissão, gosto do que eu me formei. Tenho a parte acadêmica também, então tenho um mestrado na área de empreendedorismo, tenho algumas pós-graduações, estudei fora do Brasil. Passei um tempo, fiz um curso de liderança no Exército de Portugal, dormi algumas noites no quartel lá, estudei com os tenentes-coronéis lá de Portugal. Depois voltei para o Brasil e aí tenho carreira na área comercial. Sou gerente comercial, depois fui para a área acadêmica, até me tornar diretor aqui da Inova Prudente. Ah, que bacana. São várias experiências. A parte exterior, culturas diferentes, né? Foi Lá, o principal aprendizado, assim. É um aprendizado violento, né? Você estar num aeroporto internacional, você vê gente ali de todas as partes, né? Cada um com a sua vestimenta, com a sua cultura, com a sua raiz. É África, é Ásia, é China e por aí vai. Foi uma experiência bem legal para mim. E quem que foi aquela pessoa que você se inspirava a falar, pô, essa pessoa tem toda a dinâmica de administrador, empreendedorismo? Teve alguém no trilhar da tua carreira aí que você se inspirou? Ou você foi aquele curioso da área, foi procurando? Como que foi pra você? No início, são os professores da faculdade. Sim. É você tem contato ali. Depois são alguns autores que a gente vai lendo, vai buscando referência externa. Mas no começo ali são os professores que vão contando as experiências que eles têm de consultoria, de assessoria, e você vai criando interesse na área. Então foram eles os principais inspiradores nesse início, né? Ah, bacana. A área acadêmica, então, foi muito forte pra você, essa parte de inspirar, né? Sim, busquei conhecimento com eles, né? Foram os principais mentores aí. E você falou da parte acadêmica, escritores, pesquisa, e você é escritor também. Isso, tem um livro publicado, com 23 anos eu escrevi meu primeiro livro. Eu já tinha muito texto na internet publicado, comecei a escrever muito cedo. E aí eu compilei esses textos, formei um livro, esse livro depois veio uma atualização, uma segunda edição. E eu acho que eu já devo ter vendido umas 2.200 cópias, que, assim, para um autor independente é um número interessante. Natural. O nome do livro, depois a gente deixa disponível aqui, qual que é? O Manifesto de um Jovem Administrador. O Manifesto. Na época eu era bem novo ainda. Ô, Diego, essa parte de mexer com a administração e saber todas as suas nuances é desafiador, porque cada empresa, cada negócio tem a sua parte peculiar, né? Então, qual é o momento de desafio de você aplicar uma visão administradora ali, uma visão um pouco mais prática? Que momento que você acha que, poxa, eu preciso recuar ou avançar? Enfim, como que é essa experiência, ou pegar a mão na massa ali da administração? Para mim, a administração é uma ciência, não é uma ciência exata de números, de 2 mais 2 a 4, mas ela é uma ciência humana, uma ciência social. Ela é da área de ciência social. Então, o desafio da administração é gerenciar pessoas. Você toma decisões baseado nas consequências que você enxerga no cenário onde pessoas estão inclusas.
diz, né, os autores que eu gosto muito, Vicente Falcone é um deles, e diz que sozinho você não administra, você não gerencia, você precisa de pessoas ao seu redor. Então, o principal desafio sempre envolve pessoas. O material humano, então, é o primeiro capital, vamos falar assim, que uma organização teria que observar de forma bem clínica, né? Sim, ó, o que eu acredito, quando você é sozinho, para tomar decisões é mais fácil. Só envolve você, tudo depende do seu esforço. Agora, quando tem pessoas ao seu redor, depende da boa vontade dos outros, às vezes ela está indisposta naquele dia, e uma outra série de variáveis, né? Aí começa a ter complexidade. Sozinho, a gente conhece vários autônomos, a gente vê que a pessoa consegue tranquilamente ali tocar a sua vida. Agora, quando começa a dar complexidade, é quando tem pessoa inclusa, né? E bom, atualmente você está dentro, na diretoria, né, de um órgão aqui chamado Inova Prudente. Como que foi esse desafio de entrar com essa visão bem tecnológica, natural? O tema é tecnológico aqui, é um ambiente de tecnologia, a Inova hoje. E como que foi para você entrar e fazer esse gestão de pessoas juntamente com a tecnologia, que é muito dinâmica? São duas esferas dinâmicas, né? Tanto gestão de pessoas quanto gestão da parte tecnológica. Sim. Como que é essa visão na prática? A Inova sempre foi um projeto grandioso, né? Aqui é um complexo enorme, são quase 5 mil metros quadrados, tem uma equipe grande também, então sempre chamou a atenção. Quando eu não estava aqui, já chamava. E aí, quando veio o convite para assumir aqui a direção, criou-se, é claro, já tinha um interesse, e aí casou, né, com a formação que eu tinha, com o interesse que eu tinha. Eu não estava morando em Prudente, eu estava morando em Londrina, e assumir aqui foi um privilégio. A gente tenta se adaptar a essas tecnologias, né? Não é simples, não é fácil, as coisas elas vão ficando ociosas, né? A gente compra um equipamento, dali dá 3, 4 anos, ele já fica ocioso, já tem que pensar em coisas novas, mas eu gosto bastante de estudar, de entender e de disponibilizar o que há de melhor para a comunidade aqui poder usar, né? E aqui é multifuncional o ambiente no tema tecnológico, né? A gente vê essa estrutura, né, do podcast, tem outras estruturas de laboratórios, espaços compartilhados. E desses momentos, assim, de fazer esse dinamismo, qual que você tá vendo que está sendo mais desafiador? E também, vamos falar assim, o povo está começando a ser educado a esse tipo de realidade. Uhum. Ó, no começo, cada espaço tem a sua particularidade. O podcast foi bem desafiador. Para toda a equipe, não foi só para mim, né? Outras pessoas estiveram envolvidas, desde a parte de comprar os equipamentos corretos. No público é muito mais difícil do que no particular. Eu não posso ir em um site lá, escolher a câmera e comprar. Você tem que listar as características e aí vai para um pregão. Então, tudo isso envolveu várias pessoas. Depois que os equipamentos chegaram, tem a fase de testes, muita coisa deu errada, microfones às vezes não funcionavam do jeito que a gente queria. Então, o podcast já tem uma história. Aí, agora, a nossa nova história no Espaço Maker ali. É um espaço que tem máquinas que a gente não domina ainda, até ter esse aprendizado. São máquinas mais modernas, uma máquina de corte a laser, uma máquina de uma impressora 3D. Então, lá vai ser um novo desafio. Aqui foi superado, a gente acredita que deu certo. Ao longo desses 2 anos e meio, foram mais de 400 locações. Mas aqui, o que a gente recebeu de escola e de outros interessados, não só que estavam gravando, mas pessoas que passaram para tentar entender o modelo, passou de 3 mil pessoas. Então, a gente acredita que cada espaço tem a sua história, né? O seu início e meio. A gente não diz fim porque não acabou. Para nós, administrativamente, teve um fim. A gente não espera, né? O modelo tá feito e tá rodando. Agora a gente vai para outras histórias aqui dentro. Esse local que está sendo desafiador para você, como que funcionará ou está para funcionar lá esse ambiente? Tá. O Espaço Maker, o Fab Lab, o Inova Fab Lab, ele é um espaço para que a pessoa possa prototipar um produto que ela venha a ter lá uma ideia na casa dela, um produto físico. Então, vamos supor, ali tem um laboratório de informática. A pessoa pode ter uma aula ali de desenho industrial, né? Um software 3D. Ela pode imprimir uma peça que veio da cabeça dela,
numa impressora 3D. Depois ela pode dar o acabamento nas máquinas ali que vão ter de usinagem, numa microretífica, numa impressora laser. Depois ela vai poder pintar na sala de pintura. Então, essa junção de ambientes traz complexidade. Não é algo... É desafiador. É desafiador para todos nós, né? A gente não está ainda pronto para dizer qual material é o específico para aquele tipo de ideia, de produto. A gente está aprendendo, então o mais desafiador. Que bacana trazer esse ambiente. Então, é uma revolução, né? No mundo... No espaço público, principalmente. E também, assim, materializar coisas que digitalmente fala. Um exemplo, 3D. Você desenha aqui, coloca, materializar aquilo ali em peças e ter esse equipamento todo em funcionamento é uma realidade surreal também, né? Para aqui, Oeste Paulista, vamos falar que seria um ambiente bacana, de acesso rápido e fácil, e também inovador e tecnológico, altamente, a tecnologia é muito alta, né? E nós aqui seguimos, né, um princípio de capitalismo do Estado. O que é o capitalismo do Estado? O Estado, poder público, toma o risco de fazer algumas iniciativas, já que ele tem um recurso ali que é disponibilizado, né, no nosso orçamento. A gente pega esses projetos, faz testes, funcionando, a gente mostra para as outras pessoas como é. Então, podcast é um deles. A gente montou, várias universidades, escolas vieram, empresas vieram, entenderam o modelo e fizeram um deles. O Fab Lab, a gente está seguindo pelo mesmo caminho. A gente vai viabilizar, vai ver como é que funciona. Dando certo, a gente abre as portas, mostra como funciona para que outras escolas possam ter também. Que bacana. É bom que o governo tenha esse tipo de visão de acesso e facilitação, né? Eu acho que é bacana a junção de facilidades, porque o pagador de imposto é natural, ele quer o retorno ali, e muito bem aplicado, como vocês têm feito, eu vejo que, ainda mais na tecnologia que estamos aí, tudo tá em torno do digital, tudo é muito rápido. Eu acho que prestação de contas nisso aí, eu acho que é muito bem válido, né? É muito bem aplicado um recurso de ponta, né? O importante é a comunidade usufruir também. Isso. Não adianta a gente disponibilizar e não ter ninguém usando. Exatamente. Então a gente fica feliz que esses serviços novos, eles estão tendo demanda. Os que já existiam, né? Uma sala de informática hoje já não é novidade. Todos têm. Uma sala de aula já não é novidade, um anfiteatro já não é novidade. Isso aí não garante ali o fluxo de pessoas que a gente precisa. Então, a aposta que nós fizemos aqui na Inova foi oferecer serviços que outros locais não tinham. Estão tendo agora, porque o modelo já ficou comprovado, né? Uma vez que alguém tomou o risco, fez acontecer, testou e teve resultado, é mais fácil alguém replicar, que é isso que a gente está vendo que aconteceu. E esse espaço compartilhado, que é o famoso coworking, é a modalidade do futuro hoje, e aqui muito bem utilizado também. É um outro espaço muito bem utilizado. Tem ali também, é um espaço que a gente acredita que é um espaço estratégico. Por quê? Como ele é gratuito, ele é a porta de entrada da Inova para muita gente. É dali que a pessoa conhece a Inova e vê os outros serviços que a gente oferece. Então, eu gosto de dizer, cowork é público e sempre será, gratuito sempre será. Não precisa reservar, não precisa agendar, não precisa pagar. É dali que a gente vai trabalhar o posterior. Como é que a gente oferece um serviço, um curso para aquela pessoa. Ô Diego, é importante você trazer para a gente essa linha bem consciente ao cidadão, porque muitos talvez ainda não tenham essa noção, que tem esse espaço tão acolhedor, muito bem estruturado para ter a disponibilidade no espaço compartilhado e muito bem recepcionado ali. Então, você falando aqui, eu acredito que muitos irão querer vir visitar, conhecer, e assim, a facilidade de acessos, reservas também, aí esses espaços aqui, é bem fácil também, né? Reservar um espaço, um ambiente, um auditório, e aqui também eu tenho tido êxito muito bem logrado. Então, enfim, é importante essa mensagem chegar a muita gente, né? Isso. Tem que ser fácil e transparente para todo mundo poder usufruir. Tudo que é público, ele precisa ser nesse sentido. Se é difícil, se é moroso, se demora,
alguém do setor privado sempre vai cobrir essa deficiência. Sempre vai ser mais rápido, mais barato ou mais eficiente que você. Então a gente tenta também acompanhar o ritmo aí. Bacana. E essa obra tua que você escreveu te inspirou também a criar um perfil aí? Você tem um perfil bacana criado no @JovemADM. O que é o Jovem ADM? O Jovem ADM é um canal de Instagram, surgiu como um site, um blog na época, né? Então ele já que tem... ano que foi já tem 14 anos já. Que bacana. Foi lá nos primórdios lá. Foi. Eu me formei e eu comecei a escrever alguns pensamentos que eu tinha. Na época era o blog, o canal que tinha para escrever, não tinha Instagram. Quando surgiu o Instagram, eu criei. Então eu fui um dos primeiros da área da gestão a criar um canal mais de rede social. Naquela época, os famosos hoje não tinham, né? Os donos de empresas famosos, professores, eles ainda não estavam. E o Instagram era uma mídia de foto, não é igual hoje, que é somente vídeo que dá audiência, né? Então, naquela época, eu postava uma foto e escrevia as legendas. E devagarzinho, assim, eu cheguei na época a ter 110 mil seguidores. Eu vivia de Instagram, né? Então eu viajei o Brasil, não diz inteiro, mas muitos estados dando palestras. Dos livros que eu vendi, 90% foi do Instagram. Só que aí foi surgindo outros convites e eu não consegui conciliar. Então eu já passei daquela fase de você abrir uma caixinha de perguntas e você receber uma enxurrada de perguntas e passar a tarde respondendo. Já passei por essa fase. Não diz que eu não voltaria. Ou que se eu tô me arrependido de ter largado, não. Eu acho que o convite... São etapas, né? Etapas. Eu não acredito em pessoas que se dedicam ao trabalho ao Instagram. Eu acho que, dependendo do seu cargo ali, não dá. Eu acho que se a pessoa se dedicar ao Instagram e tem um trabalho fixo, ela tá deixando de empregar o esforço dela no trabalho para se dedicar ao Instagram. Então, eu optei em deixar o Instagram de lado. Faz meses que eu não posto lá. Já tentaram comprar, já recebi propostas tentadoras ali, 15, 20 mil reais, na época, né? E segurei, tá lá, o dia que eu quiser, precisar, volto pra lá. Que bacana. Bom, esse canal que você tem, você sabe, você é bem envolvido nesse tema, mas tem muito processo e ferramentas de automatização, que acaba tendo um auxiliar eletrônico teu ali. Então, a gente que observa muito perfis, eu acho que o teu tá bem qualificado, bem estruturado, a identidade visual bem fortalecida. Eu acredito que uma ferramenta de automatização ali, você vai conseguir ter esse dinamismo que talvez é o que você disse. Toma-se muito tempo, porque é muito manual na época. Hoje a automatização ajudou muito nessa questão. Acho que as pessoas, né, os seguidores, eles querem ver o seu rosto. Eles não querem receber uma mensagem, né, mais automatizada de boas-vindas, não. Eles querem lançar uma pergunta. O meu público na época era um público... Você era muito interativo ali, direto. Tem que ser, né? Sim. Como eu comecei muito novo, eu peguei pessoas que estavam na graduação como eu, pós-graduação, gerentes, e até hoje alguns ainda estão em contato comigo. Então é legal você acompanhar o crescimento delas, assim como eu também tive o meu. Sim. Mas o público era bem universitário ali. E aí tem dúvidas diversas, né? E você precisa estar interagindo. Não que 100% do seu tempo você consegue automatizar. Mas do público ali que a gente hoje acompanha outros, a gente vê que estar aparecendo ali é o diferencial, editar, né? Continua sendo o diferencial. Até hoje, assim, editar, hoje eu faço pela empresa, pela Inova. A gente sabe que editar, gravar, roteirizar vídeos demanda tempo, né? É desafiador. É desafiador. Eu costumo dizer assim, hoje a função de social media... Bom, não sei se... Na minha época, depois eu peguei também um pouco a parte da programação e agora um pouco desenvolvimento para web, para smartphones, de aplicativos. Tem o famoso back-end e front-end. Nas redes sociais, eu tô quase observando que a função dessas duas figuras, ela é necessária, se faz necessária. Sim. Por quê? É o que você acabou de falar. Demanda-se o tempo de montar as telinhas com a mensagem correta e colocar para funcionar. E demanda-se o tempo por trás, saber as estratégias, ver todas as métricas e observar aonde você quer atingir. Então, como a demanda de social media está em alta, essas duas realidades, ela dentro desse social media, a função social media, ele dominar essas duas esferas é desafiador, toma-se tempo, mas se as empresas
puderem observar esse olhar, opa, faça a divisão para não se tomar tanto tempo, Sim. eu acredito que daí fica constante, né? Porque eu até gravei num episódio anterior com uma social media e ela falou que é exatamente isso. A constância toma-se tempo, porém é necessário. Sim. Você se torna um escravo do Instagram, né? Ou da rede social. Eu fui escravo deles por muito Você tempo. fala com só que experiência de causa, né? só que eu fui um escravo remunerado, né? Sim. Até que eu optei em não ser mais. Então, foi uma decisão minha. Você foi um fornecedor ali diretamente de Gravei conteúdo. cursos online. Toda essa parte de marketing digital eu fiz. Vendi muito curso online. Mas eu optei agora por um outro caminho. Tá certo. Ô Diego, e essa obra tua, curso Liderança Exponencial? Foi um curso... É natural, né? Você vai ali respondendo perguntas. Tudo que você cria conteúdo, você vai adquirindo uma bagagem. E Em você... cima da ponta do próprio pessoal que vai demandando. Né? E aí você formata um produto e vende. O meu livro foi assim, foram dúvidas e coisas que eu fui estudando, dúvidas que eu fui ajudando outras empresas. Você tem um material escrito e você compila, transforma num produto e vende. O curso foi algo visual, mesmo roteiro. Você vai ajudando, respondendo, escrevendo. Você tem ali um escopo de trabalho, grava vídeos e publica para se transformar num produto. Porque tudo tem que ser remunerado, né? Sim. É um tempo que você investe. E o desafio desse produto hoje chama-se infoproduto. Na época, qual que era o desafio de colocar na mão do consumidor final? O desafio ele é muito mais de comercial do que produzir. Isso. Hoje, produzir sempre foi, na verdade, né? É muito mais fácil, porque você tendo conteúdo e você... É mais operacional, né? Mas o equipamento e o conteúdo, você grava. Hoje eu conheço empresa, inclusive aqui da nossa região, que se você tiver o conteúdo, ela vai na sua casa com todo o material e filma lá o seu curso. Agora, o comercial, no meu caso, facilitou porque eu tinha audiência. Eu não construí do zero. Eu não precisei fazer tráfego pago. Não, eu aproveitei o que eu tinha e aí, na minha estratégia, né? Quando alguém perguntava algo, eu respondia o básico e dava o curso, né? Indicava o caminho do curso para ter a resposta completa. E aí eu consegui. É legal quando empresas compram, né? Que aí compra de pacote, compra de 10, de 15. E é legal que é um dinheiro que entra enquanto você não está ali na atividade. Várias vezes num final de semana, eu fazendo outra coisa, sendo remunerado pelo conhecimento que a gente gerou, né? Com essa experiência, aqueles que estão debruçando em cima desse tema para elaborar infoprodutos, você acredita que é hoje uma via, uma escalada rápida de venda? Rápido eu não sei dizer, é uma via a ser explorada. A gente recebe autônomos aqui, diversos, pedindo orientações para começar nesse mercado. Autônomos, por exemplo, semana passada eu recebi um bombeiro aqui. Eu gostaria de começar a criar conteúdo nessa parte de encanamento residencial. Muita dúvida que eu recebo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Então, é um caminho que ele poderia seguir. Agora, para viver disso, aí você, na minha opinião, tem que se dedicar 100% a isso. Eu, na minha estratégia, né? Até eu começar a vender, foram muitos meses aquecendo ali a minha audiência. Até ela estar pronta para comprar. E na ocasião, a venda ela foi natural. Não foi nada forçado. O livro, tinha dias que eu pegava dia do livro, dia do administrador. Eu criava uma promoçãozinha, era 40, 50. Mas na época eu era sozinho. Então eu embalava, eu autografava, eu ia no correio. Pega o código do correio, lança no site. Isso, na época... Os primórdios ali, você desbravou, né? Foi. Ô, Diego, esse desafio que ter feito na parte, você concentrou o estudo e depois materializar. Esse é um desafio que muitos talvez param no meio da caminhada, né? Abismo, né? É o abismo, É o abismo, né? Entre ter o conhecimento e o produto, existe ali um abismo que nesse abismo muitos pecam ali de parar, né? Muito mais da maioria. Muito mais do que 50%. A gente... Assim, se a gente for contar as demandas que a gente recebe de pessoas que têm interesse e das que depois voltam para falar, meu produto aqui, dá para contar numa mão, eu acho. Então E uma palavra-chave desse abismo, qual que seria aquele que você superou, né? A gente tem superado aqui também, a gente sabe, porque eu vim dessa área totalmente comercial, a gente sabe que
que a persistência ali é uma das chaves. Qual que seria uma palavra-chave que você tem a essa pessoa para inspirar uma linha consciente? Porque eu sei que muitos jovens, muitos que querem estar no digital, viver do digital, às vezes estão sempre com muita informação. Eu costumo dizer, meio que obeso mentalmente, mas a materialização ali fica meio... não existe, que é o que você acabou de dizer. Qual que é uma palavra-chave que você daria? Você já falou, é persistência. Porque, principalmente, os amigos, a sua roda de amigos, o trabalho digital é um trabalho de exposição. A sua imagem tem que estar exposta constantemente. E aí, tem uns amigos, né, que são amigos íntimos seus, mas começa a ter piadinha, né? Olha lá, olha a influência, ele tá querendo se aparecer, tá querendo se mostrar. Então, não só isso, como críticas também. Às vezes, gravando alguma coisa, escapa alguma palavra errada, algum comportamento que você faz, às vezes você não está num dia bom. Então, você superar essas críticas que chegam, né? Tem haters, tem pessoas que não gostam de você, é o primordial. Você superando a barreira da vergonha por meio da persistência, a venda ela é natural, na minha opinião. Que bacana, que bacana. Eu sempre gosto de trazer, na prática, realidades, exatamente experiências reais assim, para inspirar. Porque é uma geração que a gente está tendo que, hoje, se comparar a nossa, que era tão meio que difícil o acesso à informação, hoje está uma enxurrada de muita informação. Então, ter caminhos e meios que são consistentes, de pessoas que realmente fez acontecer, e se inspirar, ou que não seja inspiração, mas que observem aí o trilhar dessas pessoas, eu acho que já ajuda, pelo menos, as pessoas se desvencilharem de muita coisa na cabeça e começar a colocar na prática, né? Tem conteúdo ali para ser explorado e daí surgir algum produto ou alguma profissão para que essa pessoa, não necessariamente ela precisa ter um produto. Então, ela, poxa, viu alguém, se inspirou, alguém, um editor de vídeo que ela gostou. Hoje tem vários Instagrams de pessoas ensinando a editar vídeo. Ela pode ali se tornar né? Ter uma profissão baseada em alguém que ela viu. Então, conteúdo não falta, né? E o Diego, família, o Diego... Você gosta do futebol? Gosto, São Paulino, sim. São Paulino, pô. Nosso São Paulo mandou bem ontem, né? Tá jogando bem. E o Diego hoje, fazendo um paralelo desse crescimento que o Diego teve na parte profissional e do pessoal. Como que é hoje o Diego São Paulino, dentro do lar, da casa? É prudentino? Sou prudentino. E experiências do exterior, Brasil, enfim. Como que foi olhar o Diego lá, jovem, sonhador, e hoje jovem, realizador? Boa pergunta, viu? Assim, a gente que mora no interior, morou no interior, nasceu, na verdade, no interior, da minha parte sempre foi um dos objetivos também sair para ver como é a realidade em outros locais maiores. Eu tive essa experiência, morei em outras cidades e eu não me adaptei. Então, eu sempre falei, eu quero ir embora, mas quando eu fui, eu falei, eu quero voltar, quero voltar. Então, uma pessoa que é dessa parte pretende, né, continuar no interior, tendo essas experiências, enquanto tiver oportunidades aqui, a gente segue essa linha. Sou torcedor de São Paulo. A minha faculdade, eu comemorei títulos todos os anos, e foi a sequência de campeonatos brasileiros. Depois passou um tempo sem, mas na principal fase da vida... principal fase da minha vida ali, que é a fase que você tá o último mais tempo, mundial, né? também, pô? Você tá mais... Isso, assistir ali o campeonato Libertadores e Mundial com os amigos da faculdade, então legal. Foi bastante divertido. Gosto bastante dessa parte. Hoje eu tô no basquete também, acompanho a NBA, gosto muito, tá agora na fase final. Família, moro hoje com a minha namorada, meus pais são daqui, meus irmãos, uma já saiu, o outro mora aqui. Então os amigos estão todos aqui também. Você tendo uma carreira na cidade que você fica, né? Você acaba conhecendo muita gente e isso pode ser ruim porque você cria raiz. Mas no meu caso, como eu já decidi por enquanto que eu não pretendo sair, me ajuda bastante. Mas essas experiências externas que você teve, você soube bem aproveitá-las, né? De uma forma lá, por mais que sejam as culturas, os locais, as regiões ali, foi um aprendizado violento, né? Isso dá um crescimento pessoal forte, não dá? Eu passei um mês e alguns dias
em vários países da Europa. Portugal eu estudei, eu fiz um curso lá. Então, dentro de uma sala de aula, como nós brasileiros, se tiver um estrangeiro, a gente vai chamar ele de ó o japonês, ó o português. Lá eu era o brasileiro. Então, ó o brasileiro, ó o brasileiro. E aí isso não te permite fazer nenhuma coisa assim, digamos, fora da linha, né? Então, se eu chegasse atrasado, 5 minutos que seja... Ó o brasileiro. É o brasileiro ali. Lá no exército, a gente ia acordar às 6 horas da manhã, a gente ia dormir meia-noite, 1 hora, tinha que acordar às 6. Se você chegasse no café 6h35, era 6h30. Ó o brasileiro, tem que ser o brasileiro. Então, foram experiências importantes, né? E cresce como pessoa. Pô, você é jogado... Amadurece. Você, né? Eu fui sozinho. Então, você se locomover com malas, que foi o meu caso. O curso, ele exigiu roupas específicas. Então, eu tive que levar um terno para um dia de formatura. O terno ele levou volumoso na mala. Então, eu tive que ir com 2 malas. Você sair andando, eu fui em vários países. Então, os aeroportos que eu fui, 2 malas. Tudo isso cria casca em você, né? Sim. Então, o que eu passei por lá, pô, uma vez o meu ticket não abriu num aeroporto. Não é rodoviário, não era nem um aeroporto. Lá da Bélgica. E aí, né? Como é que você vai se virar? Onde você vai buscar informação para que seu ticket destrave a porta para você pegar o voo, senão você vai perder. Então, são situações que vão te moldando. E aí, quando você volta para uma realidade da sua língua, as coisas que você vivencia já não te afetam tanto, porque você já está um pouco mais acostumado a resolver problemas mais graves, né? Desses países, qual que foi mais parecido ao Brasil? Portugal é muito parecido com o Brasil, o povo, o clima, a comida, é mais parecido. Não foi o que eu mais gostei, mas foi o mais parecido. E aqui o Paraná, como que você ficou? Paraná, que eu morei lá em Londrina, eu passei 8 meses morando lá, gosto muito de Londrina, é uma cidade... o público é diferente de São Paulo, não é um público tão acolhedor. Aqui você faz amizade mais fácil, o Paraná já não tanto, mas o progresso lá, ele é louvável, rápido, né? assim, eu voltei lá, cada ano que eu volto lá, tem mais prédios, tem mais empresas, é uma realidade legal de ser vista, assim. Eles dão atenção, né, a parte de inovação, né? Não. Londrina e Maringá, né, que são as mais próximas, Sim. mas Curitiba é a mais referência. Ô, Diego, agora a gente já tá... A prosa foi... Tá sendo boa, hein? Acabando. Hoje, indo um pouco mais pros finalmente, então, o Diego realizador ao Diego sonhador, se você tivesse como voltar lá no tempo, qual que é o recado que você daria para aquele Diego sonhador? Ó, eu sinto muito falta e me arrependo de não ter um inglês fluente hoje. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, fiz 2 anos e meio de curso, mas não foi suficiente para adquirir a fluência. Me faz uma falta violenta, assim. Então, de todas as experiências que eu tive, de todos os conselhos, o que mais me faz falta e o que eu indico para quem está começando é a segunda língua. Eu acho que ela abre portas inimagináveis, assim, para uma carreira, né? E ainda mais hoje, nesse universo tecnológico, que, na realidade, a internet, a cidade é o mundo, né? Sim, cada vez mais. E a gente observar essa segunda língua, né? Seja um espanhol ou um inglês, é muito... muitas profissões... É o diferencial. Define-se por aí também, Sim, né? é o diferencial que você vai ter num provável emprego, numa provável oportunidade de viagem. Em muitas coisas, ele é o diferencial. A gente, quando é mais novo, não enxergava, né? A gente era alertado, mas a gente não enxergava. É só depois quando você tá mais no mercado mesmo. E o Diego hoje, em Prudente, quais são os projetos na área futura? Na área de administração aí, naquilo que você tem como projeto futuro, nessa área que você atua, escrever mais livro ou criar projetos novos, como que é? Isso. O segundo livro, a gente começa a escrever ele mentalmente. Primeiro você, né, raciocina ali o que você quer, então já estou visualizando. É algo que depois que você supera o primeiro, fica mais fácil, né? Então, sim, aqui no público, a gente tem ciclos, né, de 4 em 4 anos. Então, o meu, a princípio, encerra agora em dezembro. E aí, eu sou da área comercial, sou gerente comercial, eu gosto de vender, eu gosto de negociar. É para essa área que eu pretendo voltar. Aí, em qual segmento a gente vai ver lá na frente, né? Que bacana. Então, é um projeto aí que você quer usar bem aquele dom que
que te faz passar o horário ali e é prazeroso, né? É, exatamente. A parte de gestão comercial. É, gestão comercial. Na administração a gente tem finanças, recursos humanos, produção. Eu me identifiquei com o marketing comercial. Então é a área que eu pretendo seguir aí. E hoje, a parte comercial, aliás, sempre foi, né? Desde que mundo é mundo, a parte de câmbio, né? Comércio sempre existiu, né? Cada um defende a sua área, né? Se você entrevistar aqui uma pessoa de RH, ela vai falar que 100 pessoas não tem vendas. Mas na pandemia, a gente viu que sem venda não tem empresa. Então a pandemia foi ali o argumento final que encerra essa discussão. Você pode ter pessoa super motivada. Alguém está comprando? Não. Então a empresa não existe. Por isso que eu defendo a área de vendas. Sim, eu também... eu gosto da comunicação, a gente se comunica... engasgam algumas coisas, mas eu gosto dessa parte interpessoal, conversar. E a parte comercial também é aquilo que aquece, porque saber a dor do outro e você tendo o remédio, sabendo dar a dosagem, faço sempre essa explicação, igual o médico, aquele bom médico que a gente se sente feliz em sentar na cadeira e ele sempre nos ouve e dá aquela dosagem correta e a nossa dor é sanada. Eu acho que isso aí é prazeroso para nós, né? Que lidar com o público, né? E atende aquela... Você ter um produto ou um serviço que resolveu a vida da pessoa, isso é satisfatório. E me deixa muito feliz nessa parte. Legal, realizado, né? Isso. Eu acho que a parte comercial contigo também, eu acho que é esse o sentimento também, não é? É o coração, né? É, o coração exatamente. da empresa. Vamos finalizando na seguinte. A palavra para esse jovem assistindo esse conteúdo, que está adentrando agora, escolhendo a carreira, mas está ou digital, administração, parte comercial, ou enfim. Qual uma linha consciente falada para eles que sejam... que seja bem... Você teve a experiência prática, mas que eles possam observar e falar, poxa, ele trilhou por esse caminho, acho que eu estou me identificando com ele. Enfim, uma palavra de consciência futura para eles aí. Legal. Eu recebia muito essa pergunta quando eu tinha o meu Instagram. E na época, né? Muitos pais, inclusive, e os próprios adultos ali, adolescentes para adultos, só que área que eu devo seguir? E aí, na época, eu me baseei na resposta de uma pessoa que eu admirava bastante. Ela falava assim, olha, é difícil eu ter a responsabilidade de definir a área de alguém, né? É uma responsabilidade muito grande. O pessoal falava, Diego, escolha administração ou não? Você recomenda para mim? Não recomenda? Serviu para mim, mas eu não sei se serve para você. E eu não posso ter a responsabilidade de falar cursa, e aí a pessoa passa anos na faculdade e não dá certo, e aí ela inevitavelmente vai acabar encontrando a culpa em alguém. Então, o que eu recomendo é observe essa atividade, né? Tente trabalhar um período nela, vê se você gosta, vê se você se sente realizado nela e siga aí esse caminho. E ele pode mudar. Mudou para mim, não foi o primeiro curso que eu segui, e pode mudar para todo mundo. Mas ter uma experiência prática ali é importante, né? Antes de findar agora, aquela famosa pergunta, não é pergunta, vai, um provocar. Qual que é o momento que o Diego se ampara naquele... Sabe aquele dia que a gente tá um pouco... Da onde vou ter a saída? Qual que é uma ferramenta que você utiliza? Muitos falam, eu uso a meditação, outros lêem o livro, enfim. Qual que é o momento que o Diego se ampara para buscar uma resposta para situações complicadas? Para mim é atividade física, principalmente a caminhada. Em vários momentos que eu estou andando, eu destravo coisas que na atividade operacional eu posso passar o dia sentado na cadeira ali, eu não vou encontrar a resposta. Às vezes, quando eu estou caminhando, ouvindo uma música, eu tenho ideias, eu pego o celular, eu digito, às vezes é final de semana, e aí ao longo da semana eu vou colocando aquilo em prática. Então, para mim, sempre foi atividade física, sempre, assim, ó, sempre. Um período que eu me machuquei, por exemplo, e eu fiquei sem poder caminhar e correr, me afetou profissionalmente também. Então, para mim, sempre foi atividade física. É um aliado teu muito forte, né? Esse momento estar ali, porque é um concentrar ali da cabeça, da alma, do espírito, enfim, envolve tudo, né? Sim, e buscando outros autores, por exemplo, Steve Jobs era um deles, que no próprio livro ele narra.
A caminhada me despertou várias ideias que me fez criar produtos. Então, para mim, serve bastante. E, por incrível que pareça, eu também tenho essa prática. Eu gosto da meditação, eu busco fontes inspiradoras cristãs, né? A gente tá nessa área, mas o caminhar é a hora, é o que você falou. Parece que oxigena o cérebro, aquilo vira uma máquina de conteúdo, uma máquina de pensamento, e aquilo, se não tiver onde escoar também, fica tudo na cabeça, não é isso? Pra mim, é o nível de concentração máximo que eu atinjo ali. Na minha sala eu não consigo, porque é bastante interrupção, né? O telefone toca, é e-mail respondendo, pessoas que você tem que dar ali o atendimento. Na caminhada, não, é você e você mesmo. Então você pega um caminho, vai reto, ouvir uma música e não tem distrações. Então, pra mim, é o que funciona. Diegão, obrigado por ter nos atendido nesse convite aqui, ter aceito. E acredito que esse conteúdo vai ser muito relevante e muito importante para muitos que têm aí alguma dúvida nessa área administrativa e nessa área tecnológica, ao qual você, muito bem na prática, domina aí áreas que te fez chegar até aqui. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo programa, pelo projeto, na verdade, né? Porque são várias edições. A gente fica feliz de ver pessoas tendo projetos dentro aqui do espaço e que esse conteúdo possa ajudar a vida de alguém como outros conteúdos ajudaram a minha vida. Obrigado, então, Diego. É isso aí, pessoal. Curta, comenta, compartilha e com esse conteúdo consciente você entra e sai e não fica refém. Beleza? Boa, boa! Eu...